Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2015, primeira aplicação caderno azul. E agora a gente vai para a questão 69, né? A questão 69 ela é bem interessante, ela tem um gráfico aí e vai tratar em relação aí às células, né, do organismo humano, olha só. Beleza, aí a questão descreve o seguinte: normalmente as células do organismo humano realizam respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Beleza, aí tem um gráfico, né? Olha só, consumo de glicose, unidades arbitrárias, né? E depois aqui em horizontal, a concentração de oxigênio, unidades arbitrárias. Beleza, aí ela descreve a seguinte pergunta: qual curva representa o perfil de consumo de glicose para manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio? A1, B2, C3, D4 ou E5? Pause o vídeo, tentem fazer, analisem o gráfico direitinho com calma e vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausar o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, né, em relação à questão, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Olha só, o que a pergunta vai descrever pra gente, né? Qual a curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio? Então é importante a gente saber a diferença de anaeróbica aqui e de aeróbica, né? Aqui no caso é a letra E, olha só. Se a gente for analisar, né, o metabolismo aeróbico, né, ele vai possuir um maior rendimento energético de fermentação aqui no caso, né, o maior rendimento energético do que o fermentativo, né, que seria o anaeróbico. Então, vai permitir aí o aeróbico, tá? O aeróbico, diferente do anaeróbico. O aeróbico aqui vai permitir menor consumo de glicose para a geração de uma ATP aí, de uma mesma ATP, aqui no caso, de uma mesma quantidade de ATP. Primeiramente, para a gente entender o que é, aqui no caso, homeostase, né? Para a gente entender a questão, porque a questão descreve para a gente o seguinte: qual a curva representa o perfil de consumo de glicose para manutenção da homeostase? Aqui no caso, gente, homeostase significa equilíbrio, né? Olha só, é um termo formado pelos radicais gregos, né? Aqui no caso, homeostase, que significa aí equilíbrio interno, né? Que mantém relativamente constante. Então, se trata aí de um equilíbrio, beleza? Um equilíbrio aí entre as células. Olha só, aqui no caso, se a gente for analisar, por que aqui no caso a letra E, né? Ela deu um gráfico, primeiramente. A questão ela descreveu pra gente aí em relação ao organismo humano, que vai realizar 2 tipos de respiração celular aqui no caso, né? Que é qual? A aeróbica, né? No qual o que vai acontecer? O consumo aí de uma molécula de glicose, ela gera aí 38 ATPs, né? Na respiração aeróbica de uma célula. Aqui no caso, as anaeróbicas, o consumo da glicose aí vai gerar apenas 2. Então, a aeróbicas, lembra, não confundo. As aeróbicas vão produzir 38 ATPs, 38 moléculas de ATPs. Já a anaeróbicas, aqui no caso, podem produzir só 2. E qual que é a diferença, né, gente, de aerobiose e anaerobiose? O que é uma respiração anaeróbica, né? Aeróbica aqui no caso, não confundam, aeróbica. A aerobiose, que no caso vai se referir a um processo bioquímico que vai representar aí a forma mais eficaz de obter energia, né? E aqui no caso a partir de nutrientes como a glicose, na presença obrigatória de oxigênio
Então não confundam, aqui no caso aeróbica, ar, né? Lembrem, aqui no caso aeróbica, aqui no caso aerobiose, lembrem do ar, tá certo? Oxigênio. Então aeróbica, respiração aeróbica, se necessita aí, né? A maioria dos seres vivos aí vão precisar aí, né? De oxigênio, a presença obrigatória de oxigênio, tá certo? Aeróbicas, né? Aerobiose. Agora aqui no caso a anaerobiose, o que acontece? O que é esse processo? Aqui no caso a anaerobiose é quando o organismo anaeróbico, reparem bem a diferença, é qualquer organismo que não necessita de oxigênio para o crescimento. Então, aeróbico é que necessita, anaeróbico é que não necessita de oxigênio aqui no caso, tá certo? Aqui no caso, o organismo anaeróbico pode ser unicelular ou aqui no caso, multicelulares. Ou seja, é importante vocês entenderem o conceito e a diferença para vocês não se perderem na questão, tá bom? Isso daqui é de extrema importância vocês saberem. Se a gente for analisar o texto, olha só, o gráfico, o que ele vai descrever pra gente, né? Se a gente for analisar a anaerobiose, o que vai acontecer? A glicose vai estar alta. Por quê? A própria questão vai descrever aqui pra gente, né? Aqui no caso anaerobiose, as moléculas de glicose aqui vão estar altas, né? E o que vai acontecer? As ATPs vão estar baixas, mas as de glicose vão estar altas, aqui no caso no processo anaeróbico. Se a gente for analisar o processo aeróbico, né, a aerobiose aqui no caso, o que vai acontecer? A glicose vai estar menor, né, vai estar baixa e as ATPs vão estar altas. O gráfico descreveu pra gente, por que a letra E? O gráfico descreveu pra gente aqui em relação ao consumo de glicose, que está aqui no caso na vertical, olha só. E embaixo a concentração de oxigênio. E a pergunta vem trazendo o seguinte: qual a curva representa o consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula inicialmente, que está em qual condição? Anaeróbica. Então, se a gente for analisar as condições anaeróbicas, como é que vão estar aí a glicose? A glicose vai estar alta, o consumo de glicose vai estar alto. Então, isso é importante vocês saberem para vocês conseguirem realizar a questão. Aqui, no caso, o consumo de glicose vai estar alto. Então, é importante a gente identificar no gráfico aonde aí o gráfico vai marcar, quais pontinhos aí ele vai marcar, quais números que estão indicando um consumo de glicose alto. Por quê? A questão vai descrever para a gente que, inicialmente, a célula vai estar em condição anaeróbica, ou seja, que ela não necessita de oxigênio. Mas condições anaeróbicas, aqui no caso, a glicose tende a estar alta, beleza? Então, isso é importante para vocês conseguirem fazer a questão. E o que vai acontecer? Que a questão vai descrever, continuar descrevendo, olha só. E é submetida ao aumento gradual da concentração de oxigênio, ou seja, se ela vai ter uma concentração de oxigênio gradual, ela vai passar aí para situação aí no caso, né, de aerobiose, elas vão se tornar aeróbicas. Então, se elas vão aí ter um aumento de oxigênio, o que vai acontecer com a glicose? Ela tende a diminuir aí em relação a esse processo. Então, ela vai, aqui no caso, o gráfico tem que representar para a gente uma situação em que o consumo de glicose está alto, né, na situação de anaerobiose, né, quando ela está anaeróbica, e quando ela receber a concentração de oxigênio aumento gradual, o que vai acontecer? A glicose tende a diminuir, aqui no caso, pela mudança de situação aí, a situação aeróbica aí, a concentração de oxigênio diminui em relação à anaerobiose, aqui no caso, né? A situação aí quando elas estão anaeróbica, a célula está anaeróbica. Então, qual gráfico, qual situação aqui vai representar pra gente o consumo de glicose alto, que depois, aos poucos, devido ao aumento de oxigênio, vai cair? Vamos analisar aí no gráfico aí com vocês, olha só. Por que aqui no caso vai ser a letra E? Reparem que o consumo de glicose na letra E está alto, né?
E ele vai diminuindo aí devido ao aumento da concentração de oxigênio. Olha só, é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio. Se ela está em uma situação anaeróbica, o consumo de glicose é alto. A partir do momento que ela recebe oxigênio, ela vai diminuindo. Então, por isso aqui no caso que é a letra E. O único que está representando aqui pra gente é o número 5. Reparem que está em 40 e após o consumo aí, a concentração de oxigênio, ele já vai diminuindo, né? Aqui no caso, olha só, reparem os pontinhos que vão abaixando aí. Então, em relação ao consumo de glicose, ele é o único que está caindo. Por isso aqui no caso que vai ser a letra E. As situações que são colocadas aqui pra gente, tá certo? Olha só porque que não são as outras, né? Que se a gente for analisar, nem podem ser as outras, né? O consumo, se ela está em uma situação anaeróbica, aqui no caso, a número 1 também não pode ser, né? Aqui a glicose na número 1 está baixíssima. Então, não é a situação, não está aqui correta a situação aí que a questão descreve pra gente, né? Reparem as outras, a 3, a 4, como elas estão bagunçadas, né? Fazem até um morrinho, umas montanhazinhas, né? Aqui no caso. Então, a mais correta aqui seria a 5. Portanto, a letra E aqui no caso que vai estar certa, tá bom? Por causa, justamente aqui no caso desse metabolismo aeróbico, né? Essas condições aí que a questão coloca pra gente, beleza? Se a gente for analisar a situação aeróbica aqui, ela vai possuir maior rendimento energético fermentativo, né? Que vai permitir aí um consumo de glicose para geração de uma ATP, aqui no caso, né? Para geração de uma mesma quantidade de ATP, vai permitir aí um consumo menor, a questão aeróbica. Mas como a questão descreve para a gente que ela está primeiro na condição anaeróbica, a glicose de início, né? Que no caso tem que estar alta, altíssima, né? Para depois, na situação aeróbica, ela ir diminuindo devido ao aumento do consumo de oxigênio. Então, aqui no caso, aqui melhor descreve a situação aí da questão é a letra E. Portanto, aí vai ser o número 5, né, indicado no gráfico, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Não se esqueçam de diferenciar a relação de anaeróbica e aeróbica, viu? Não se esqueçam mais para não confundirem, porque se vocês confundirem, acaba que vocês podem aí sem querer errar a questão, né? Devido aí às situações. Mas espero que vocês tenham entendido, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante. Vejo vocês nas próximas questões de biologia e bons estudos para vocês, beleza?